Boa noite, boa noite. Como vocês estão? Vamos começar mais um devocional. Tava sumidinha por aqui. Já manda aí o link para todo mundo. A Isa já chegou, a Aline já chegou. Nosso devocional deu uma pausa, né? Acho que foi mais ou menos um mês que a gente não conseguiu vir aqui na segunda-feira para dar continuidade. Mas a gente não pode parar porque a gente não é daquelas que retrocede, né? A gente já tá aí indo pra reta final, indo pros, se eu não me engano, os 3 últimos tópicos, né? Dentro de cada tópico tem alguns 4 a 5 temas, mas a gente tá junto nessa. E hoje, algumas meninas me abandonaram. Vão ter ensaio e aí elas pediram, né, para fazer o ensaio hoje. Eu falei, não, pode assistir gravado depois, vai ensaiar, dá lugar que vai dar certo. Então, hoje a gente tem algumas baixas ao vivo, mas o importante é a gente compartilhar a palavra, a gente continuar trazendo, né, o entendimento bíblico. E para quem não conhece, não sabe, a gente está fazendo o estudo do devocional Plenitude da Camila Vieira. Então, se você ainda não tem o seu, dá tempo de comprar, porque a gente está no dia... Só ver o dia para vocês. 28, e são 40 dias. Então, ainda tem 12 devocionais pela frente. 12 segunda-feiras. Então, a gente está aí firme nesse propósito, né? Muitas coisas aconteceram nesse período, né? A gente teve algumas pessoas que ficaram doentes, a gente precisou fazer visita no hospital, a gente teve alguns compromissos que impediram a gente de estar aqui na segunda, mas voltamos. E se Deus quiser, vamos dar continuidade até finalizar esse devocional. Estou de Unimodas. Era roupa de treino, né? Mas eu dei uma olhada pra ela ali e falei, é você mesmo, vem cá. Então, quem aí gosta, né? Busca roupas modestas, t-shirts pra treinar, pra usar no dia a dia. Chama a Isa, que ela tem algumas peças muito boas e com um precinho incrível. Giovânia por aqui, que saudade de você, tá me devendo uma visita, mas vai dar certo, se Deus quiser. Esperar mais 2 minutinhos para vocês entrarem, manda aí o link para todo mundo, para quem costuma estar com a gente nos devocionais, que ainda não entrou, que vai dar certo. Então... a gente já vai começar daqui a pouco. Sábado tivemos encontro de mulheres, foi uma bênção. Nessas próximas semanas também a gente tem alguns eventos. Eu tô com uma super novidade que eu contei nos stories, que é um evento, né, só para mulheres, que é o CIS Rosa, que acontece na Febracis, que é a Escola de Negócios da Camila Vieira e do Paulo Vieira. Então, dia 4 de outubro vai ter esse evento lá e eles vão falar sobre saúde e performance. Então, vai ter médico, nutricionista, personal, vão falar também sobre a parte comportamental, porque muita coisa que a gente às vezes não consegue ter uma disciplina, uma rotina, é por conta dos nossos hábitos, né? Então, vão trabalhar ali tudo que é necessário e eu tô organizando uma caravana pra gente poder ir. Então, quem tiver interesse, depois eu vou postar novamente nos stories. Se quiser me chamar no privado também, eu mando o link para você já fazer a sua inscrição. Acredito que os recados iniciais são esses. Vamos começar fazendo nossa oração e depois a gente já entra no estudo de hoje. Amém? Espírito Santo de Deus, estamos mais uma vez aqui na Tua presença. Pai, pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar direção, que o Senhor venha nos dar discernimento, para que possamos conduzir, ó Pai, mais um devocional.
Pai, a tua palavra ela não volta vazia. Por isso nós pedimos, Pai, que ela venha nos direcionar, que ela venha ser lâmpada para os nossos pés, que ela venha ser luz para os nossos caminhos. Pai, que ela venha trazer o confronto necessário, que ela venha trazer, Senhor, a direção necessária, a estratégia necessária para que possamos alcançar o lugar que o Senhor deseja, o propósito que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Eu abençoo cada pessoa que está assistindo ao vivo, eu abençoo cada uma delas que vão assistir gravado, que o Senhor venha, Pai, ser presente conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, estamos no tópico visão positiva de futuro. É um tópico que é muito interessante, ele vai consolidando tudo aquilo que a gente já estudou. E o tema de hoje é sorria para o futuro. E a passagem bíblica, Provérbios 31, 25, o famoso texto da mulher virtuosa. A gente já trouxe algumas ministrações na igreja sobre esse tema, é um tema muito pregado, muito falado e que é muito importante que a gente venha revisitá-lo de tempos em tempos. Então, o texto diz assim: reveste-se de força e dignidade e sorri diante do futuro. Como que é gratificante, ter essa sensação de olhar para o futuro e sorrir. Em algumas outras versões bíblicas vai falar que quando no dia de amanhã ela não tem preocupações. E como é difícil, a gente agir dessa forma. Normalmente nós mulheres, a gente se preocupa muito com amanhã. A gente se preocupa muito com o futuro. A gente se preocupa com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai andar, para onde vai, quando vai. E a mulher virtuosa, ela nos mostra um outro posicionamento. Aqui, a gente percebe que essa afirmação ela é poderosa e ela é libertadora, porque ela é o contraponto que mais tem roubado a alegria da humanidade, que é a ansiedade. A ansiedade pelo que ainda está por vir, sobre aquilo que ainda vai acontecer. E sorrir para o futuro significa ser livre do medo, ser livre da ansiedade, de qualquer coisa que está por vir. Então, a Bíblia nos ensina a ter confiança, Eu estava até conversando com a Isa e a gente estava falando que é tão difícil ter essa confiança no Senhor plenamente. A gente sempre fica preocupada com o que vai acontecer, a gente sempre se preocupa com o futuro, se preocupa com contas, se preocupa com coisas que precisa fazer, com obrigações, com compromissos, mas é só quando nós sorrimos para o futuro que a gente começa a ver esse futuro. Quando conseguimos projetar na nossa mente as coisas, que vamos viver e como seremos felizes nesse tempo que ainda não chegou. E uma frase, que me marca muito é que a ansiedade, ela é a antecipação do futuro. É nós buscando como será o nosso futuro. E quando a gente começa a ter um pensamento que o nosso futuro será bom, um futuro de paz, um futuro de bem, não de mal, quando a gente começa a crer nas promessas do Senhor, que o nosso futuro será um futuro glorioso, que será algo bom, que será algo tranquilo, que será algo leve, nós diminuímos a nossa ansiedade. Porque a ansiedade é aquela dúvida, é aquele medo de algo que pode não dar certo, de algo que pode dar errado, de algo que está fora do nosso controle. E é muito importante a gente ampliar essa reflexão, do texto da afirmação da mulher virtuosa, porque Provérbios 31 por completo é um texto muito rico. E ele fala, que quando encontra uma esposa exemplar, antes de afirmar que ela sorri para o futuro. E a Bíblia fala que ela é revestida de força e dignidade. A força fala de coragem, coragem para enfrentar os desafios, coragem para enfrentar a verdade, coragem para enfrentar os medos. E fala de resiliência. Quantas das vezes, que a gente precisa ali resistir o dia mal, a gente precisa ser resiliente, a gente precisa persistir. Às vezes a situação que a gente está passando é uma situação contrária, o vento é contrário, tá tudo dando errado, mas a gente precisa resistir, a gente precisa ter resiliência, a gente não pode parar, não pode retroceder, não pode desanimar diante das dificuldades. Precisamos ter uma persistência nos processos que temos que viver.
porque se a gente não persiste naquele processo, a gente não avança, a gente não vence. E quando nós não desistimos, né, em meio às dificuldades, nos mantemos firmes, posicionadas, com os olhos na missão a ser cumprida, a gente tem sucesso em todas as áreas da nossa vida. E quando fala de dignidade, né, o dicionário define como uma qualidade moral que infunde respeito e consciência do seu valor, honra, autoridade e nobreza. Uma mulher que é digna. E quando nós dizemos, né, que alguém é digno, a gente está falando sobre o valor, porque muitas vezes hoje na nossa sociedade os valores estão distorcidos. Às vezes a pessoa atrela o seu valor àquilo que ela tem ou àquilo que ela faz, mas o nosso valor está na nossa identidade, em quem nós somos. Não é aquilo que eu faço, não é aquilo que eu tenho, não é minha conta bancária, não é minha influência, não é minhas amizades, mas é quem eu sou. Quem eu sou em Deus, quem eu sou como esposa, quem eu sou como filha, quem eu sou como mãe para aquelas que são. Então é dessa forma que a gente tem que entender que somos dignas pelo nosso valor. E aqui, né, a gente tem que entender que a gente precisa ter uma vida de comportamentos retos. E a retidão, ela vem dos nossos princípios bíblicos. Não é aquilo que o mundo diz que é reto, mas é aquilo que Deus aprova, aquilo que Deus diz que é reto, que é certo, que é honroso, que é irrepreensível. Então, nós precisamos ser alguém que não negocia os nossos valores. Porque no mundo que nós estamos, as pessoas se corrompem. Elas negociam aquilo que é certo ou que é errado conforme o que convém. Mas não é isso que o Senhor espera de nós. Ele espera que sejamos justas e honestas. O digno, ele sabe dizer sim e sabe dizer não. E às vezes, algumas pessoas têm dificuldade em dizer não. Dizer não para aquilo que às vezes parece bom, que parece ser proveitoso, mas que não é propósito de Deus. Então, sim, para algo que não é propósito de Deus, traz prejuízo, traz perca, traz atraso. Então, nós precisamos ter clareza dos sims que nós damos e também dos nãos que nós temos que dar. A gente não pode se envolver em algumas coisas, em alguns negócios, em algumas mesas, em alguns relacionamentos, porque não é uma aliança que Deus tem para nós, com os nossos valores. Esses valores, eles não podem ser divergentes. A Bíblia é bem clara, né, em dizer que a pessoa não pode andar em julgo desigual. Então, a pessoa que a gente se relaciona, que a gente faz negócio, ela tem que andar sobre o mesmo julgo que a gente. E quando a gente reflete, né, em todo o texto de Provérbios, a gente vai ver que essa mulher virtuosa, ela sorri para o futuro porque ela faz as escolhas certas. Algumas pessoas têm até raiva, né, da mulher virtuosa, porque o dia dela é gigante. Ela acorda cedo, ela dá ordem às servas, ela vende, ela compra, ela cuida da sua família, ela é reconhecida pelo marido, ela exerce muitas funções. E eu vejo isso como inspiração para nós, porque o nosso dia a dia como mulher também é assim. A gente tem muitas obrigações, a gente tem que cuidar de nós mesmos, a gente precisa cuidar da casa, a gente precisa cuidar da vida profissional, precisa cuidar do casamento, precisa cuidar do ministério. Então são muitas funções. Mas se a mulher de Provérbios consegue, nós também conseguimos. Essa é uma habilidade que Deus colocou em nós, em ser multitarefas. Então a gente precisa trabalhar nessa habilidade para ter os comportamentos certos, para fazer as escolhas certas, para ter consciência do nosso valor. Então essa mulher, ela sabe do seu caráter, ela sabe da sua honra e ela sabe o que precisa ser feito em todas as áreas da sua vida. E Gálatas é bem claro, né, em dizer que de Deus não se zomba, que certamente o que o homem plantar ele vai colher. Então, no nosso Ministério de Mulheres, a gente tem falado sobre florescer e frutificar. E nesse segundo semestre, a gente está focando na frutificação. Então, se nós plantamos algo, certamente nós vamos colher o fruto do que plantamos. Então, a pergunta é, o que você tem plantado? Se é que você tem plantado. Porque algumas pessoas nem têm plantado nada. E o que é esse plantio? São nossos comportamentos, são nossas atitudes, são nossas escolhas. Muitas das vezes a gente toma uma escolha errada e ela terá uma consequência, que é a colheita dessa escolha. Então, avalie a sua vida, aquelas áreas, né, que tá ruim, que tá desfavorável, que tá desconfortável.
teve uma colheita. Nós plantamos na nossa área sentimental, plantamos na área financeira, plantamos na profissional, plantamos no nosso ministério. Então, em todas as áreas da nossa vida nós plantamos. Qual é a semeadura que você tem feito? Qual é a colheita que você tem feito? Porque a sua colheita vai apontar para o que você plantou. E aqui, né, quando a gente lê esse texto, o texto afirma que essa mulher chamada de virtuosa tem uma lista de comportamentos sábios. Suas escolhas colocam ela como uma pessoa de honra, de valor inestimável. E os resultados são incríveis no seu casamento, com seus filhos, com sua casa e nos seus negócios. A Bíblia diz que ela é uma esposa que só faz o bem e nunca o mal ao seu marido. Que o coração dele confia nela, pois conhece a esposa que tem. Diz ainda que o seu marido será honrado no meio das autoridades da cidade por causa da esposa que tem. Incansavelmente ela não se rende à preguiça e mantém tudo funcionando na casa. Ela acorda cedo e por causa dos seus cuidados e das suas habilidades, a sua família não teme ao frio do inverno. Ela é uma mulher precavida, ela é uma mulher que se antecipa, que sabe que vai acontecer alguma coisa, então ela trabalha de forma antecipada. Aqui também, né, essa mulher se posiciona com sabedoria profissionalmente, porque ela vai negociar propriedades, ela vai vender uma vinha, ela planta a vinha, né, com o recurso do seu trabalho. Então ela tem um comércio lucrativo. Aqui a gente vê, né, também ela exercendo todos esses papéis com excelência. Ela cuida de si, vestindo-se, né, de linho fino e púrpura. Seu coração é sensível e ela estende a mão ao aflito e ajuda o necessitado. Então a gente vê que ela é uma mulher completa, uma mulher plena. E ela sorri para o futuro, e sorrir para o futuro significa paz, significa convicção da sua colheita. E para isso, né, ser necessário, ela precisa olhar com verdade para a vida que tem hoje e reconhecer quais as plantações precisam ser mudadas, quais os novos comportamentos, as novas atitudes, as novas colheitas que precisam ser plantadas. E quando a gente vai para o exercício, né, do devocional, que é o Trazendo a Consciência, ele pergunta: você hoje conseguiria sorrir para o futuro? Responde aí nos comentários. Quem hoje pode olhar para o futuro e sorrir? Tem certeza que o que tem plantado vai gerar bons frutos? Que tem certeza que a semeadura que tem feita no casamento, a forma que tem tratado o marido, a forma que tem tratado as finanças, a forma que tem cuidado da saúde, vai gerar bons frutos? Quem fala que pode sim sorrir para o futuro? Ou não, eu não consigo hoje sorrir para o futuro. A ansiedade me domina, o medo me domina, porque quando a gente pensa daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, você tem paz no que está por vir? Ou você tem medo, angústia? E eu estava em uma sessão de mentoria na semana passada e teve uma reflexão que me marcou muito, eu queria compartilhar com vocês. Eu estou buscando aprender mais, né, sobre algumas áreas e ela me fez uma pergunta, que era: se sua vida continuasse, se você continuasse com os mesmos comportamentos que você tem hoje, como estaria a sua vida no futuro daqui 5 anos? Então, suponhamos na saúde. Quem aí não tem uma rotina de atividade física? Se você continuar por 5 anos só comendo besteira, sem fazer os exames de rotina, sem fazer atividade física, como que seria seu futuro? Será que estaria acima do peso? Será que estaria com colesterol, com a diabetes, com algum tipo de doença? Vou contar uma coisa engraçada pra vocês, não sei se todo mundo sabe, mas acho que não. Semana passada a gente passou um susto aqui em casa relacionado à saúde, porque meu marido, quem sabe, sabe, né? Ele tem costume de tomar muito energético e é nítido, né? Ele posta e tudo mais. E aí ele foi fazer uns exames de rotina e deu uma alteração no exame do fígado dele.
a taxa era para dar uma taxa de 50 e deu de 400. Homem com gripe, vocês já sabem como que é. Imagina ele vendo uma alteração no exame. E aí começou o desespero, que poderia ser uma pancreatite, que poderia ser nódulo, que poderia ser várias coisas. E aí a gente precisa ficar firme, né? Porque um já tá desesperado, se o outro desesperar também, dá ruim. E aí eu falei pra ele, não, você tá bem. E ele, abatido, eu falei, não, você tá bem, você tava ótimo, você não mudou nada de ontem pra hoje, você tá bem. E aí, né, ele, quando descobriu esse diagnóstico, ele virou outra pessoa. Ele tomou a atitude de que não beberia mais energético, que não comeria fritura, que não ia ficar comendo fora, que ia voltar para a academia firme por conta de um possível diagnóstico. E aí ele foi, né, fez uma tomografia, recebeu o resultado e de fato não tinha nenhuma alteração no fígado, graças a Deus, um livramento. E ali ele já relaxou. Já deu uma voltada da alimentação, já deu uma voltada no energético. Mas por que eu tô contando isso pra vocês? Porque às vezes a gente não consegue mudar comportamentos de forma normal. Mas quando tem algum tipo de intercorrência, quando a gente olha para o futuro e pensa, eu posso ter um problema de saúde, a gente consegue mudar. Então, avalie a sua vida hoje. Você consegue sorrir para o futuro com a sua saúde? Você tem certeza que você está fazendo os plantios corretos com a sua saúde? Que a sua alimentação tem sido boa? Que está fazendo atividade física? Está cuidando da sua mente? Está cuidando do corpo? Porque o nosso corpo é o que vai nos conduzir. Ele é o transporte para a nossa alma, para o nosso espírito. A gente só consegue cumprir as nossas atividades, as nossas obrigações por conta do nosso corpo. Então a gente precisa cuidar do corpo. E isso é para todas as áreas. Como que seria a nossa vida na parte espiritual? Se eu continuar hoje orando da forma que eu oro, frequentando a igreja da forma que eu frequento, jejuando da forma que eu jejuo, se eu continuar na mesma forma que eu estou hoje, no futuro eu posso sorrir? Eu posso ter a certeza que eu vou estar bem espiritualmente? Ou se eu continuar da mesma forma que eu estou, eu vou me esfriar espiritualmente, eu posso desviar da presença do Senhor, eu posso voltar a praticar coisas erradas, eu posso ir para um caminho que não é bom. Avalie todas as áreas da sua vida, a vida financeira. Se a gente for olhar para o futuro, a gente consegue sorrir, a gente consegue ter paz, consegue saber que vamos ter uma reserva de emergência, que se acontecer algum imprevisto a gente vai ter recurso, que a gente vai conseguir investir. Ou se a gente olhar para o futuro, a gente só vai ver dívidas, a gente só vai ver angústia, a gente só vai ver escassez. A gente precisa começar a avaliar todas as áreas da nossa vida, se a gente consegue olhar para o futuro e sorrir. E se a gente não consegue, o momento de mudar é hoje. A hora da gente começar a alterar nossas atitudes, nossos comportamentos é agora. Porque nós temos a oportunidade, a gente tem fôlego de vida, não é tarde para mudar. O momento é agora. E aqui, né, ela convida a refletir, né, sobre todas as áreas, sobre os sonhos que você tem, sobre os projetos, se no futuro você vai ter, né, uma vida feliz e próspera, como que será a sua vida financeira, se o que você tem implantado hoje, se as suas escolhas e os resultados do seu presente garantem, né, um futuro financeiro de liberdade e conforto, ou se você sente um frio na barriga e angústia pensando no seu futuro. E também, né, que fala sobre caminhar com sabedoria, com verdade, fazendo aquilo que precisa ser feito. Então, quando o versículo 30 diz que aquela mulher, ela teme ao Senhor, a mulher que teme ao Senhor será elogiada, a gente percebe que temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. E quando nós buscamos, né, temer ao Senhor, quando nós buscamos ter sabedoria, todas as áreas da nossa vida vão se encaminhando, vão se consertando. E a gente consegue ver, né, qual é a vontade de Deus para nós, consegue ver os frutos dele em nossa vida, consegue mudar, né, os nossos comportamentos. Então, só suporta a jornada quem teme ao Senhor. Não é fácil mudança de hábito, não é fácil mudança de comportamento, mas quando a gente está firme no Senhor, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso escudo, Ele nos dá força para poder continuar nessa jornada.
Então a gente vai se levantar da cama todos os dias com a força que vem do Senhor, com coragem, para vencer os desafios, para vencer as limitações em todas as áreas da nossa vida. E a atividade, né, fala para a gente tomar 3 decisões para transformar imediatamente a sua vida. Então, você que não tem o devocional, você tem um caderninho aí para anotar. Você vai tomar 3 decisões. Eu vou escolher a vida financeira, eu vou escolher meu casamento, eu vou escolher minha vida profissional. 3 decisões que você vai tomar a partir de hoje para ter uma mudança. E o louvor, né, a sugestão de louvor de hoje é Deus, o impossível do Ministério Apacentar. E a oração, né, a sugestão de oração diz assim: Pai amado, Senhor Todo-Poderoso, Alfa e Ômega, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que bênçãos poder te chamar de meu Pai. Obrigada, Jesus, porque tu me ensinastes o caminho de uma vida que agrada a Deus, por nos mostrar a direção, por nos ensinares a verdadeira humildade que quebra todo julgo e que alinha o nosso coração humano ao teu. Te peço, Pai, que derrame sobre a minha mente, sobre o meu coração, uma porção transbordante da tua sabedoria. Tira as escamas dos meus olhos para que eu possa enxergar hoje tudo que não edifica a minha vida e não glorifica o teu nome por onde eu ando. Que seja a tua santidade, o teu poder, a tua graça, a tua unção, para que todos os meus caminhos sejam 100% de acordo com a tua vontade e os teus planos para mim. Quero sorrir para o meu futuro, por entender que dia após dia tu me transformastes e me perdoas. Te amo, Pai. Então, eu quero te convidar nesse momento a gente fazer a nossa oração individual, né? A gente sempre faz essa oração do devocional, mas eu gosto de orar de forma individual, de forma pessoal, por cada uma que tá aqui, por cada uma que vai ouvir esse devocional gravado depois. Vou deixar o link para vocês nos stories. Quem entrou pela metade, entrou atrasada, mas pode voltar lá e ver do começo. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada uma das meninas que estão aqui. Eu quero te agradecer também pelas vidas daquelas que ainda vão assistir esse devocional. Pai, vai visitando cada uma delas, vai tocando, vai trabalhando. Senhor, nos ensina a ser como a mulher de Provérbios. Nos ensina a ter essas habilidades, esses comportamentos. Nos ensina a fazer as escolhas corretas para que possamos olhar para o futuro e sorrir. Senhor, trabalha em nós e através de nós. Pai, vai fazendo, Senhor, a tua vontade sobre as nossas vidas, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, eu quero abençoar a semana de cada uma delas. Pai, que nessa semana o Senhor possa, Senhor, abençoar aonde quer que elas forem. Que aonde quer que elas pisem a planta dos pés, o Senhor venha estar com elas. Que venha ser bendito, que o Senhor venha abrir as portas que estão fechadas. Que o Senhor venha visitar, ó Pai, todas as áreas da vida, a saúde, o trabalho, a finança. Que o Senhor venha visitar a família, os casamentos. Pai, faz aquilo que lhe apraz. Porque nós sabemos que a tua vontade é melhor que a nossa, que a tua visão vai além do que a gente vê. Pai, eu peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, opera na vida de cada uma delas. Amém. A gente se vê no decorrer da semana. Fiquem ligadinhas aí que eu vou postando algumas coisas. Quinta-feira eu vou estar ministrando no Evangelho Pleno. Quem for por lá, né, morar na região, estão convidadas. Deus abençoe cada uma de vocês. Fica com Deus. Dárcia, Isabela. Deixa eu ver quem mais. Vai sumir nos nomes aqui, gente. Mas um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus.